Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Neste vídeo nós vamos trabalhar os conceitos de classes abstratas e de métodos abstratos. A gente já está caminhando para o final da disciplina e estes dois últimos conceitos têm bastante a ver com herança. Agora que a gente já desenvolveu as nossas heranças, vai ser bem fácil entender o que são classes abstratas e métodos abstratos, tá certo? Então, vamos lá. A definição de uma classe abstrata, ela é realmente simples. Basicamente, é uma classe que não pode ser instanciada, ou seja, a gente não pode criar objetos desta classe. Mas para que existe uma classe que a gente não pode criar objetos dela? E a resposta já está aqui no nosso projeto. Nós temos aqui, então, na nossa herança, a classe User, a classe Player, Developer e Admin. Player, Developer e Admin são filhas de User. Todas elas usam User como um modelo para estender as suas funcionalidades. E é exatamente neste caso que a gente usa o conceito de classe abstrata. Faz muito sentido com que a classe User seja uma classe abstrata. E para a gente indicar isso aqui no Java, a gente simplesmente vem aqui na definição da classe, onde a gente coloca que ela é pública, que ela é uma classe, e a gente adiciona aqui o qualificador, aqui, abstract. Então, ela passa a ser uma classe pública e abstrata. Sendo assim, a gente não pode mais criar objetos da classe user. Então, nós não poderíamos vir aqui em qualquer parte do nosso código e criar um user, o recebe new user, nome, e-mail, acho que é só nome e e-mail de user, né? Deixa eu ver aqui o construtor. Tem vários agora, nome e e-mail, por exemplo. Então a gente não pode, porque ela é uma classe abstrata. Inclusive é o erro que deve estar dando aqui. Ó. A gente não pode instanciar um objeto do tipo user. Tá? E por que isso faz sentido aqui no nosso projeto? Porque na prática a gente tem então este modelo de classe, né, esta classe mãe, mas a gente só quer ter objetos de classes que sejam ou jogadores, ou desenvolvedores, ou administradores, por exemplo. A gente não vai ter um usuário que não seja nenhum dos três. Ainda assim, faz sentido a gente centralizar o código que é comum entre os três, então o código que é comum entre player, developer e admin, em uma classe, que é a user, e ela passa a ser abstrata. Todo o resto continua funcionando igual. A gente pode ter aqui atributos, ter lógica, ter métodos construtores. Esses métodos construtores eles serão chamados aí pelas classes filhas, utilizando aqui a palavra reservada super. Vão ter métodos, a gente pode sobrescrever esses métodos, tudo igual. A única coisa é que a gente não pode criar objetos da classe mãe, apenas da classe filha. O resto continua funcionando, inclusive aqui na main. Aqui na main a gente tem lá a nossa lista de usuários que são referências do tipo usuário. E isso pode ocorrer. E aí a gente cria uma lista que armazena então usuários. Tudo correto. A gente não está criando objetos do tipo usuário. A gente tem aqui uma lista de referência para objetos que são usuários. Esses objetos não são necessariamente do tipo usuários, mas eles são usuários. Porque a gente está armazenando aqui dentro, e aí cada vez que a gente cria um usuário, a gente cria um desenvolvedor, então a gente adiciona lá na lista de usuários o desenvolvedor também. Então o desenvolvedor ele é usuário, mas ele não é unicamente do tipo usuário, ele é do tipo desenvolvedor, e desenvolvedor a gente pode criar objeto. O mesmo vale para player e para admin. Então a gente continua aqui com o funcionamento de percorrer a lista de usuários, verificar se é um player, um developer, um admin e listar. Então a gente pode trabalhar com o tipo user, mas nunca criar um objeto do tipo user, tá certo? Então esta é a classe abstrata. E aí nós temos agora o conceito de método abstrato. O método abstrato, ele só pode ser feito em classes abstratas, e a gente já vai entender por quê. Mas basicamente ele é um método, vou colocar aqui, colocar um exemplo aqui, deixa eu ver. Então para a gente definir um método abstrato é a mesma coisa, é um método público, abstrato. E eu vou chamar aqui de getType, então retorna o tipo.
O método abstrato, a diferença é que ele não tem implementação. Opa, faltou o tipo de retorno aqui, né? Então ele é um método público abstrato e ele retorna uma string. E ele não tem uma implementação. Por que eu quero um método que não tem uma implementação? Na verdade, aqui a gente está apenas declarando a assinatura do método. E a gente tem esta opção para indicar que toda classe que for estender user, que for ser filha de user, ela precisa implementar o método getType. Então, como a gente tem agora um método abstrato aqui, toda classe que estender user, nesse caso é a classe player, ela precisa, senão fica o erro aqui, ó, o Eclipse está mostrando o erro, a gente pode inclusive clicar aqui, ele vai criar um rascunho para a gente, adicionar os métodos não implementados, e ele vai criar aqui um rascunho do método getType. O Eclipse coloca aqui a anotação override. As anotações, elas basicamente servem para a gente indicar aqui para o Java que esse método é uma sobrescrita, né? E aí, caso ele identifique que a classe mãe não tem esse método, ele iria dar o erro aqui para a gente poderia fazer a mesma coisa aqui, é uma indicação, né? Ó, eu estou fazendo esse getUsername e para mim, né, o que eu estou pensando é que ele é uma sobrescrita. Então eu já estou anotando ele aqui, se desse algum erro o Eclipse ia nos avisar, e isso também ajuda outros desenvolvedores que forem ver aqui o nosso código, vão ver a anotação override, @override, e vão saber que esse método existe também na classe mãe. E aí o Eclipse fez aqui uma implementação inicial, né? Ele na verdade não faz nada, retorna nulo, e a gente poderia fazer qualquer coisa aqui. Então aqui a gente poderia retornar meu tipo é player. Tá? Então, temos o método abstrato na classe user e daí precisamos implementar nas classes filhas. Então, o mesmo vai valer aqui para developer. A gente pode vir aqui, vamos colocar a anotação override, público, string aqui a gente não coloca daí que é abstrato, porque ele não vai ser abstrato. Esse método vai ser concreto efetivamente. Abstrato fica apenas na classe mãe abstrata. getType, return, meu tipo é developer. E aí vou simplesmente copiar aqui para admin. Meu tipo é admin. Então a gente está fazendo a sobrescrita do método, que é o conteúdo que a gente viu no último vídeo, mas esse método que a gente está sobrescrevendo, na verdade ele é um método abstrato que não possui uma implementação original, tá certo? Então o método abstrato ele serve para isso, para a classe mãe indicar que todas as classes que quiserem ser filhas dela, que quiserem estender ela, elas precisam obrigatoriamente ter o método getType implementado. Como será essa implementação? Não importa. O que importa é que elas precisam ter este método implementado. Este conceito ele é bastante importante e ele vai ficar mais evidente, a importância dele vai ficar mais evidente para vocês quando a gente trabalhar com padrões de projeto. Então a gente vai ver umas ideias bastante sofisticadas que fazem bastante uso de métodos abstratos, classes abstratas, tá certo? Por enquanto, o que importa é vocês entenderem isso. Então, eu tenho aqui uma classe abstrata que não pode ser instanciada, um método abstrato que não possui a implementação, mas então toda classe que estender esta aqui precisa implementar este método. E aí, aquela pergunta que eu fiz no início, na verdade não era uma pergunta, eu falei já, né, que a gente só pode ter método abstrato em uma classe abstrata. Porque, afinal de contas, se a gente tem aqui numa classe concreta, que não é abstrata, então uma classe concreta é diferente da abstrata, é o contrário da abstrata. Se a gente tem aqui um método abstrato, se a gente tiver um método abstrato aqui, mas a classe não for abstrata, significa que a gente pode criar objetos dessa classe. Se a gente pode criar objetos dessa classe, a gente pode chamar métodos dessa classe. E aí, se eu chamasse um método abstrato que não tem implementação, o que aconteceria? Não tem cabimento, né? A gente precisa ter a implementação do método. Então, métodos abstratos cabem apenas aqui na nossa classe abstrata. Para exemplificar a execução, a gente já tinha aqui a impressão, o usuário tal, .getUsername, e eu coloquei ali é um player. Deixa eu rever aqui como que está. Meu tipo é player, tá?
Eu vou simplesmente, ao invés de colocar onPlayer aqui, eu vou chamar o método, então, getType, tá? Então, a gente tem referência para user aqui, ó. E eu vou chamar user.getType. Então, a gente tem a nossa lista de usuários, a gente está percorrendo ela, armazenando aqui na referência user um determinado objeto usuário. E aí a gente imprime user.getType. Esse user.getType é da referência user, mas aqui ele não foi implementado. Ele é um método abstrato. Só que a implementação que será chamada vai depender de qual objeto a gente está percorrendo. Se for um player, a gente tem a sobrescrita aqui, meu tipo é player. Se for um developer, a gente tem a sobrescrita aqui, meu tipo é developer. E se for um admin, a sobrescrita meu tipo é admin. Com isso, a gente pode simplificar esse código, ao invés de verificar se é um player, um developer ou um admin, a gente pode simplificar e usar aqui a mesma lógica para todos. Então, o usuário tal, mais user.getName, e na sequência, vou colocar aqui só um tracinho, e vou chamar o user.getType, porque o getType que será chamado vai depender do objeto da vez. E aí a gente não precisa ficar fazendo aquelas verificações, tá certo? Então agora a gente vai ter basicamente o mesmo comportamento, mas utilizando esse conceito de método abstrato e sobrescrita também. Então vou rodar, vou cadastrar um desenvolvedor, dev1, vou cadastrar um jogador, player1, vou cadastrar um administrador, admin1. E agora vou listar os usuários. A gente tem apenas uma única linha sendo impressa para todos eles, mas dependendo do objeto ele vai chamar o método específico. Então dev1, meu tipo é developer. Este método foi sobrescrito, que a gente fez no último vídeo, player1, meu tipo é player. Então ele está chamando o getType da classe player, o getType da classe developer, que é o objeto que está armazenado lá na lista de usuário. Admin1, meu tipo é admin. Tá certo? Então a gente está trabalhando bastante aqui com o conceito de polimorfismo. Dependendo do objeto da vez, né, dependendo do tipo que ele for, a gente chama o getType. O getType ele existe em user, mas user é uma classe abstrata, então a gente não tem objetos dela. O getType aqui não está implementado, portanto, nas classes filhas nós precisamos implementar, e aí a gente escreve aqui a implementação da maneira que a gente achar mais adequada. Tá certo, pessoal? Então, mais um conteúdo aí bastante importante que vai ajudar bastante na organização do nosso projeto, tá bom? Então é isso e valeu!